E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Israel e hoje o papo vai ser sério, mas ao mesmo tempo fascinante. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia, aquele livro gigantesco que muita gente tem em casa, pode ser muito mais do que parece? Que por trás daquelas palavras que a gente ouve desde criança, podem existir camadas e mais camadas de significados, mensagens que não são óbvias à primeira vista? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Preparem-se, porque hoje vamos descobrir as 5 cartas da Bíblia com mensagens ocultas e impactantes. Vamos mergulhar em textos que, eu garanto, vão explodir a sua mente e talvez mudar completamente a forma como você enxerga esses escritos. Eu sei, pode parecer um tema denso, talvez até polêmico, mas a ideia aqui não é criar dogma, e sim instigar a curiosidade, fazer a gente pensar fora da caixa. Vamos analisar essas cartas não apenas com um olhar de fé, mas também com um olhar crítico, histórico e, por que não, investigativo. O que esses autores realmente queriam dizer? Quais eram os códigos e as referências que só as pessoas daquela época entendiam? São mensagens que resistiram a milênios e que, quando a gente começa a decifrar, revelam uma profundidade absurda. Então, faz o seguinte, se ajeita aí na cadeira, pega uma água, porque a viagem vai ser longa e cheia de reviravoltas. É fundamental que você fique comigo até o final, porque cada carta que vamos analisar tem uma revelação única. E a última, meus amigos, é talvez a mais misteriosa e enigmática de todas. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa investigação. Se você está pronto para ter suas concepções desafiadas e descobrir segredos milenares, então vem comigo, porque o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Vamos começar com um peso pesado, a Carta aos Romanos. Muita gente conhece Romanos por causa de algumas frases de efeito sobre a fé, mas o buraco é muito mais embaixo. Paulo não estava apenas escrevendo uma cartinha para os amigos em Roma. Ele estava construindo um tratado teológico complexo, uma verdadeira arquitetura de pensamento. A mensagem oculta aqui não é um segredinho, mas sim a própria estrutura do argumento dele. Ele fala sobre justificação pela fé, mas o que isso realmente significa? É uma quebra radical com todo o sistema religioso da época, que era baseado em obras, rituais e sacrifícios. Paulo está, na verdade, hackeando o sistema. Ele está dizendo que a conexão com o divino não depende mais de um intermediário ou de um conjunto de regras, mas de uma transformação interna, uma mudança de mindset, como diríamos hoje. A mensagem velada é a de uma liberdade espiritual radical, quase anárquica para os padrões daquele tempo. E essa transformação não é só espiritual, ela é psicológica e social. Quando Paulo fala em morrer para o pecado e nascer de novo, ele não está usando apenas uma metáfora bonita. Ele está descrevendo um processo de desconstrução da identidade. É como se ele dissesse: esqueça tudo o que você achava que era, suas origens, seu status social, suas falhas passadas. A mensagem oculta é que a fé tem o poder de zerar o seu HD interno e te dar um novo sistema operacional. É uma proposta de reinvenção pessoal tão profunda que desafia as próprias noções de identidade do mundo antigo. Ele está plantando a semente de que o valor de um ser humano não está em sua linhagem ou em suas posses, mas em uma convicção interna que pode transformar qualquer um, seja escravo ou livre, judeu ou gentio. É uma mensagem de igualdade e empoderamento disfarçada de teologia. Agora vamos para Efésios, uma carta que parece, à primeira vista, ser toda paz e amor, falando sobre unidade e o corpo de Cristo. Mas se a gente cava um pouquinho, encontramos algo muito mais misterioso. A palavra-chave aqui é mistério, que Paulo repete várias vezes. Que mistério é esse? A mensagem oculta é que a criação da igreja não foi um plano B de Deus, mas sim uma conspiração divina planejada desde antes da fundação do mundo.
A ideia de juntar judeus e gentios, povos que historicamente se odiavam, em um único corpo, era algo impensável, uma verdadeira reviravolta cósmica. A carta revela que esse plano esteve oculto por eras e só agora está sendo revelado. É como se a história humana fosse um grande teatro e, de repente, o diretor subisse ao palco para explicar o verdadeiro enredo, que ninguém na plateia tinha entendido até então. A unidade da igreja não é apenas uma sugestão de boa convivência, é a prova visível de um plano secreto de Deus. E tem mais. A carta fala sobre principados e potestades nos lugares celestiais. Isso não é só linguagem poética, galera. Para o público original, isso era muito literal. Eles acreditavam em uma hierarquia de seres espirituais, anjos e demônios, que influenciavam o mundo. A mensagem oculta em Efésios é que a igreja, com sua unidade improvável, é uma espécie de outdoor cósmico. Ela está demonstrando para essas entidades espirituais a sabedoria e o poder de Deus. É como se a nossa união aqui na Terra estivesse mandando uma mensagem para todo o universo. Nós não somos apenas figurantes na história. Somos protagonistas de uma batalha espiritual que ecoa em outras dimensões. A carta nos coloca no centro de um drama cósmico, revelando que nossas ações e nossa união têm um propósito e um impacto que vão muito além do que podemos ver ou imaginar. A carta aos Hebreus é, talvez, uma das mais enigmáticas de toda a Bíblia. O autor é anônimo, o que já adiciona uma camada de mistério. O texto é um argumento longo e denso, comparando Jesus com os anjos, com Moisés e com todo o sistema de sacerdócio do Antigo Testamento. A mensagem superficial é clara: Jesus é superior. Mas a mensagem oculta, o grande plot twist, está na forma como o autor redefine completamente o conceito de aliança com Deus. Ele pega todo o sistema do Antigo Testamento, com o templo, os sacrifícios de animais, os rituais, e diz: isso tudo era um spoiler. Era uma sombra, um trailer do que estava por vir. Essa é uma afirmação bombástica. Para os leitores judeus da época, isso era quase uma heresia. Ele estava dizendo que o sistema que sustentou a fé deles por séculos era, na verdade, obsoleto. A mensagem oculta é que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas e não se agrada mais de sacrifícios de sangue de animais. A nova aliança, segundo o autor, é interna, escrita nos seus corações e nas suas mentes. Isso muda tudo. A religião deixa de ser algo externo, um conjunto de regras a seguir, e passa a ser uma realidade interna. A revelação impactante aqui é a desmaterialização da fé. O véu do templo que se rasgou não foi apenas um evento físico, foi um símbolo de que o acesso ao sagrado agora é direto, sem intermediários, sem rituais complexos. A carta aos Hebreus é um convite para abandonar as sombras e abraçar a realidade. Ela revela que a verdadeira adoração não está em um lugar ou em um ritual, mas em uma confiança perseverante, mesmo quando não se pode ver. É uma mensagem que desafia o leitor a amadurecer na fé, a deixar para trás as coisas elementares e a mergulhar em um relacionamento com Deus que é muito mais profundo, direto e transformador. Ah, Tiago, essa carta é treta pura. É direta, é prática e dá umas cutucadas que doem na alma. Enquanto Paulo fala muito sobre fé, Tiago chega e pergunta: beleza, você tem fé? E daí? Até os demônios creem e tremem. Essa frase é um soco no estômago. A mensagem oculta aqui é uma crítica velada a um tipo de fé puramente intelectual, uma fé de sofá, que concorda com todas as doutrinas, mas não move uma palha para ajudar o próximo. Tiago está desmascarando a hipocrisia religiosa. Ele usa exemplos do dia a dia, o tratamento diferenciado entre ricos e pobres na igreja, a língua que abençoa a Deus e amaldiçoa os homens. Ele está dizendo que a sua verdadeira teologia não é o que você diz que crê, mas como você vive. A carta é um espelho que nos força a encarar a distância entre o nosso discurso e a nossa prática.
O desafio profundo que Tiago propõe é que a fé genuína tem consequências inevitáveis. Não é que as obras salvam, como alguns interpretam mal, mas que uma fé que não produz obras, que não se materializa em compaixão, em justiça, em controle da língua, está morta. É um corpo sem espírito, um conceito vazio. A advertência velada é contra a autoilusão espiritual. É muito fácil se convencer de que somos pessoas de fé porque vamos à igreja e dizemos as coisas certas. Tiago nos arranca dessa zona de conforto e nos joga no meio da vida real. Ele nos desafia a olhar para o órfão, para a viúva, para o pobre e pergunta: onde está a sua fé agora? A mensagem oculta é que a prova final da nossa espiritualidade não será encontrada em um debate teológico, mas na forma como tratamos as pessoas mais vulneráveis ao nosso redor. É um chamado brutal à coerência. E para fechar com chave de ouro, a pequena, mas explosiva, Carta de Judas. Essa carta é bizarra, galera, no melhor sentido da palavra. É um texto curto, urgente, quase apocalíptico. Judas está alertando sobre falsos mestres que se infiltraram nas comunidades cristãs. Mas a forma como ele faz isso é o que revela as mensagens ocultas. Ele não usa apenas exemplos da Bíblia que todo mundo conhece. Ele vai buscar referências em livros apócrifos, textos que não entraram na Bíblia, como o livro de Enoque e a Assunção de Moisés. Ele fala da disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, uma história que não está em nenhum outro lugar do Antigo Testamento canônico. O que isso significa? A mensagem oculta é que o universo espiritual conhecido pelos primeiros cristãos era muito mais amplo e complexo do que o que a nossa Bíblia hoje nos mostra. Eles liam e eram influenciados por uma literatura muito mais vasta. Judas usa esses exemplos misteriosos para criar um clima de urgência e perigo. Ele compara os falsos mestres a Caim, Balaão e Corá, figuras de rebelião e ganância do Antigo Testamento. Mas ele também os descreve como estrelas errantes, para as quais está reservada a negridão das trevas. É uma imagem poética e aterrorizante. A mensagem poderosa e oculta aqui é um alerta sobre o perigo da corrupção interna. O maior inimigo não é a perseguição que vem de fora, mas a distorção da verdade que nasce de dentro, por pessoas que parecem ser dos nossos. Judas está nos dizendo para sermos vigilantes, para batalhar pela fé e para discernir os espíritos. A carta é um manual de sobrevivência espiritual em tempos de engano, usando um arsenal de referências misteriosas para chocar o leitor e despertá-lo para a realidade da batalha espiritual que está sendo travada. E aí? Mente explodiu ou não? Passamos por Romanos e o Código da Transformação, por Efésios e a conspiração divina, Hebreus e o plot twist da nova aliança, Tiago e seu teste de realidade para a nossa fé, e Judas com seu alerta misterioso. É muita informação, eu sei, mas o objetivo aqui não era dar respostas prontas, e sim mostrar que a Bíblia é um universo a ser explorado, cheio de camadas, de segredos e de mensagens que nos desafiam até hoje. Esses textos não foram escritos para serem lidos de forma superficial. Eles foram escritos para nos fazer pensar, questionar e, acima de tudo, para nos transformar de dentro para fora. A beleza desses escritos está justamente nessa profundidade. Cada vez que a gente lê, com um novo olhar, com mais conhecimento do contexto, descobrimos coisas novas. É um livro que conversa com a gente, que se revela aos poucos. Espero que esse vídeo tenha despertado em vocês a mesma curiosidade que eu tenho, a vontade de cavar mais fundo, de não aceitar o óbvio e de buscar o verdadeiro significado por trás das palavras. A jornada do conhecimento é infinita, e a Bíblia é, sem dúvida, um dos mapas mais complexos e fascinantes que a humanidade já produziu. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, qual dessas cartas mais surpreendeu você? Qual mensagem oculta você achou mais impactante?
Eu quero ler cada comentário e trocar essa ideia com vocês. E claro, se você curtiu esse tipo de conteúdo mais denso, mais investigativo, e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aventuras. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima!